Senhor Jesus, Mestre querido, que a vossa luz possa recair sobre nós neste momento e que os nossos corações possam se encher da sua tranquilidade e da certeza do vosso amor por todos nós. Que possamos tirar todo o proveito possível para as nossas vidas, que os teus mensageiros possam nos iluminar e nos ajudar a compreender as suas palavras, a fim de que, com essa boa inspiração, possamos ter paz em nossos corações. Que assim seja, Senhor, em seu nome. Com isso, eu lhes dou as boas-vindas, a boa noite aos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, e aqueles que nos ouvem também via outros meios de comunicação. E antecipar o agradecimento por estar aqui e por vocês emprestarem os seus ouvidos para mim nesta noite. A gente vai voltar a essa frase e vamos então começar a trabalhar aquele tema que a gente se propôs. Existe uma palavra que parece fazer parte do nosso cotidiano, que é a palavra crise. E essa palavra, etimologicamente, tem origem num vocábulo grego que é crises. Na língua portuguesa, no sentido figurativo, o termo crise corresponde a momentos da vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em que há uma ruptura, uma quebra na sua homeostase psíquica, no seu equilíbrio psíquico, e perda ou mudança dos elementos estabilizadores habituais. Ruptura na sua homeostase psíquica significa a quebra do nosso equilíbrio emocional. Significa a nossa vida de cabeça para baixo. A perda ou a mudança dos elementos estabilizadores habituais é o caos. É o nosso chão que desaparece e nos sentimos ao léu no meio de uma tempestade de vento. Alguém desconhece essa sensação? Alguém nunca passou por nada parecido? Alguém nunca passou por uma crise? No campo social, existem diversos tipos de crise. Crise econômica, crise política, crise populacional, crise do Oriente Médio, crise da África, devido à fome, à AIDS, enfim. Já no campo pessoal, existem também outros diversos tipos de crise. Dentre elas estão a crise de identidade, a crise existencial, a crise profissional, a crise afetiva e tantas outras. Mas tem uma que é de longe a mais difícil de todas, a crise da dor. E quando eu digo dor, estou me referindo à dor nos seus mais variados espectros. A dor, por exemplo, da perda de um ente querido, seja através da morte ou mesmo da separação geográfica. A dor de uma doença física ou emocional. A dor causada pelos nossos familiares, eventualmente entregues às suas adicções. A dor pela incapacidade nossa de vencermos as nossas próprias adicções. Dor, sofrimento. Alguém aqui gosta de sofrer? Alguém aqui gosta de sentir dor? Acho que a resposta é não. E vamos tentar entender isso.
O que é que nós estamos vendo aqui? Um carro atolado. E o que tem a ver o carro atolado com o que estamos falando ou o que pretendemos falar no dia de hoje? Se me derem alguns minutos de crédito, eu prometo que eu explico qual é a relação entre o carro atolado e o que nós pretendemos dizer. Tenho crédito ou posso parar por aqui? Ok. Sejamos espíritas, católicos, evangélicos ou professando qualquer outra religião, e apesar de estar numa casa espírita, eu digo isso porque nós já estamos também acostumados a termos simpatizantes da nossa doutrina que insistem em não se dizer espíritas. Então, para que não haja melindre da parte de ninguém, qualquer que seja a religião que profetizamos, todos nós concordamos em uma coisa: que o nosso destino é melhorar, progredir, evoluir até chegarmos à perfeição. É possível? Um momento. Fomos criados por Deus, nosso Pai, à sua imagem e semelhança. Ora, portanto, somos sim capazes de alcançarmos a perfeição de que Deus é dotado. Se não alcançarmos, pelo menos nos aproximarmos ao máximo dessa perfeição. Assim, o progresso é basicamente uma lei. A chamada lei do progresso, e que na doutrina espírita está contida nas 10 leis morais a que alude Allan Kardec na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação espírita, ditado pelos espíritos a Allan Kardec. Pela lei do progresso, o espírito, através de sucessivas encarnações, se aperfeiçoa gradativamente nas dimensões intelectual e moral, deixando a sua condição inicial de simplicidade e ignorância para se elevar à condição de pureza espiritual, tal como podemos observar aqui. Assim, lei de progresso é sinônimo de lei de evolução. E é imperioso lembrar que as evoluções intelectual e moral não necessariamente se dão ao mesmo tempo. Mas, embora a evolução intelectual e a evolução moral possam não ser concomitantes, o espírito só alcança a perfeição quando alia a perfeição moral com a da inteligência. Ok? São indissociáveis. Muito bem. E já se passaram alguns minutos e vocês devem estar se perguntando quando é que ele vai dizer aonde que entra o carro atolado. Quando nós nos recusamos a crescer no aspecto intelectual, emocional e espiritual, quando nós nos recusamos a progredir, nós somos o carro atolado na lama. E o que faz nós, enquanto carro atolarmos, é o nosso egoísmo, é o sofrimento que causamos aos outros com o nosso modo de ser, a falta de amor a nós mesmos, a ausência de responsabilidade sobre a nossa vida, a falta de empenho e perseverança com os nossos objetivos, a descrença em Deus, a negação da autoconfiança, a mágoa, o medo,
a revolta, tudo isso nos afunda cada vez mais no lamaçal de uma série infindável de problemas. Ficamos atolados porque nos opomos à lei de evolução, a qual todos os seres no planeta estão submetidos. A lei do progresso é inevitável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. E essa finalidade é a perfeição de que todos nós somos passíveis. Segundo os ensinamentos de Jesus, o homem veio à Terra para multiplicar os talentos que Deus lhe concedeu. E assim, ao multiplicar esses talentos, ele estará agindo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento individual e coletivo. O espírito carece de se expandir, de crescer, de caminhar. Assim como um carro foi concebido para rodar e não para ficar parado na garagem. E o que é que acontece com um carro que foi concebido para rodar quando ele fica muito tempo sem uso, parado? Geralmente costuma dar problemas. O espírito, quando se recusa a crescer, costuma também enfrentar uma série de obstáculos em sua vida. E quanto maior a resistência ao crescimento, maior o sofrimento. Opa! Aqui tem uma coisa interessante. Então quer dizer que quando nos recusamos a seguir a lei do progresso, vem o sofrimento. Sim. E aí nós voltamos àquela questão que eu fiz anteriormente para vocês. E, embora vocês não tenham me respondido, eu sabia a resposta. Que ninguém gosta de sofrer. Que ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sofrer. E não achamos que a dor seja absolutamente necessária em nossa vida. Mas não podemos deixar de reconhecer que o sofrimento, muitas vezes, é a única maneira que a sabedoria divina dispõe para nos dar um choque de crescimento. O bom e velho amargo remédio. A dor e o sofrimento, então, vêm para induzir ao crescimento. Deus criou as suas leis para serem cumpridas. E todos nós vamos inevitavelmente, com a velocidade que cada um de nós imprimirmos para isso, e não raramente, parafraseando Lulu Santos, vamos a passos de formiga e sem vontade, mas, independente da velocidade com que formos, todos iremos atingir a condição de espíritos perfeitos. Leve o tempo que for para que isso aconteça. E a forma que a sabedoria divina tem para tirar o nosso carro do atoleiro, para dinamizar em nós a nossa própria força interior, a fim de que nós, através dos nossos próprios esforços que via de regra nos negamos a fazer, consigamos recolocar o carro da nossa vida na estrada do progresso. Nossa força interior
é estimulada exatamente pela necessidade de tirarmos o carro do atoleiro. A dificuldade é o meio que a vida possibilita ao homem que ele resgate as suas capacidades e os seus talentos para que ele possa solucionar os problemas que, via de regra, as suas próprias imperfeições lhe causam. E esse deve ser o nosso posicionamento perante as dificuldades. Esse deve ser o nosso posicionamento diante das crises. O que esse indivíduo está vendo à frente de si mesmo? Um abismo. E agora? O que é que vocês estão vendo nessa imagem? Uma ponte. E qual é a relação de um abismo e de uma ponte com o que estamos falando? E quem vai nos responder isso é Chico Xavier. Chico nos diz o seguinte: não vamos dramatizar a dor. A prova, seja qual ela for, não vem para esmagar, mas para induzir a crescer. A pedra de tropeço pode ser transformada em degrau. Está no próprio homem escolher ser abismo ou ponte. Somos abismo quando dramatizamos os nossos sofrimentos. Dramatizar, como o próprio nome está dizendo, é fazer drama. E a dor não é motivo para que isso aconteça. Ao contrário, o problema é um aviso que a vida nos dá, no sentido de que eu não estou realizando o melhor ao meu alcance. Tampouco estou desafiando a minha própria capacidade de crescer mais e, consequentemente, servir mais. E este sinal, a dor, deve ser interpretado de forma positiva, para que eu tome as medidas necessárias para agir de conformidade com os recursos e as capacidades que já disponho, ou então buscar novas habilidades que, via de regra, já se encontram ao nosso alcance graças à misericórdia divina. A vida sempre exige o melhor de nós, pois só assim a lei de evolução se cumpre. Quando nós não damos o melhor de nós, surge a dor, o sofrimento, para nos estimular a darmos esse melhor de nós. Quem dramatiza a própria dor está perdendo uma oportunidade ímpar de resolver os seus próprios problemas. E certamente está aumentando muito a carga de suas aflições. A dramatização é um excesso de importância que nós damos a um determinado problema. E a tudo aquilo que nós damos importância excessiva tende a crescer, a ficar cada vez maior. Tanto quanto possível, vamos tirando a importância dos problemas, porque só assim ele vai diminuindo de tamanho e vai deixando de ser aquele monstro que a nossa mente criou pela dramatização, até ficar do tamanho exato que ele tem. E uma vez que ele esteja do tamanho exato, nós podemos então solucioná-lo com muito mais facilidade. Se você recebe a notícia de que você está num prédio em chamas, adianta ficar dramatizando a situação? Não. A gente só tem uma coisa a fazer:
encontrar um meio de sair desse prédio o mais rápido possível, pois do contrário, seremos fatalmente atingidos pelo fogo aí acometido. E é assim que ocorre com muitos. Muitos de nós nos revoltamos, choramos, gememos as nossas dores, clamamos por socorro, mas não movimentamos as nossas próprias forças e as nossas capacidades para nos livrarmos do incêndio das nossas próprias aflições. A prova, a dor, o sofrimento não vem para esmagar. Antes, vem como um trampolim para impulsionarmos a uma vida mais produtiva e mais feliz. Quantas pessoas relatam que mudaram a sua vida para melhor depois de terem passado por uma doença grave, por exemplo? Ante a perspectiva da morte que uma doença grave pode trazer, elas se transformaram. Passaram a reavivar as suas forças interiores, de modo que, às vezes, a doença até se cura, pelo forte impulso de renovação interior. Para exemplificar isso, nós temos um caso, o caso de Andréia, que é uma técnica de radiologia, que foi diagnosticada com câncer de mama e cujo tratamento foi acompanhado por toda a imprensa que estava naquela ocasião. Andréia é de Porto Alegre, estava naquela ocasião fazendo uma reportagem para investigar os métodos terapêuticos utilizados para o câncer de mama. E numa entrevista dada ao jornal Zero Hora de Porto Alegre, Andréia, mais tarde, declarou que as cicatrizes no corpo provocaram mudanças na alma. Cicatrizes no corpo, eu digo pela mastectomia, né? Pela retirada das mamas, os reflexos de uma eventual radioterapia. E é dela essa fala. Estou transformada. Hoje sou mais paciente e tolerante. Antes era pegada demais nas coisas materiais e passava o dia correndo. Foi esse estresse que me fez ficar doente. Uma parte daquela Andréia de antes morreu. Foi retirada junto com a doença. Mas, diferente de Andréia, nós também conhecemos pessoas que nada mudam, que nada aprendem, mesmo depois de uma doença grave. E por quê? Por uma razão muito simples. O sofrimento por si só não muda ninguém. O que muda é o aprendizado que cada um é capaz de fazer diante da dor que o visita. Voltando à frase de Chico, diante dos obstáculos da vida, cada um de nós pode escolher ser abismo ou ponte. Se nós apenas dramatizarmos a dor, nós vamos para o abismo dos sofrimentos intermináveis. Mas, se ao invés disso, eu interpreto a dor como um aviso de que eu não estou dando o melhor de mim para a vida, assim pensando e assim agindo, eu transformo a dor em ponte para o meu progresso e a minha felicidade. Tudo é uma questão de escolha. Escolha que cada um de nós está fazendo a cada minuto de nossa existência. E a melhor escolha que cada um pode fazer em sua vida é o amor. Sofremos porque não escolhemos o amor nas mais diversas situações existenciais. Tratar bem alguém é escolher o amor.
Oferecer um bom cliente ao oferecer um bom serviço ao cliente é escolher amor. E às vezes a gente não se dá conta disso no nosso dia a dia. Trabalhamos com o público e ficamos nos perguntando como podemos fazer a escolha pelo amor na nossa atividade dioturna. Oferecer um bom serviço ao cliente que nos procura é escolhermos amor. Cuidar bem de nós mesmos é escolher o amor. Ajudar a quem sofre é escolher o amor. Não prejudicar o semelhante é escolher o amor. Acreditar em si mesmo quando todos duvidarem de si e da sua capacidade é escolher o amor. Permitir-se recomeçar todas as vezes que cair é escolher o amor. Perdoar é escolher o amor. Sentir a esperança no meio do caos é escolher o amor. Abandonar a sensação de ser vítima é escolher o amor. Deixar de fazer drama é optar pelo amor. E aqui nós vamos então parafrasear esse pensamento que é de Albert Einstein. Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas se escolher o amor, com ele conquistará o mundo. Assim, meus irmãos, sejamos ponte. Vejamos a doença que surge como uma mensageira da vida e lhe atendamos aos imperativos de uma renovação interior. Façamos como a Andréia e como muitas pessoas que passaram a experimentar uma vida substancialmente melhor depois que a doença tirou a negatividade que estava enraizada em seus corpos. Sim. Deixemos de ser pessoas revoltadas com a vida e passemos a enxergar as inúmeras bênçãos de que somos portadores. Abandonemos a ingratidão e reconhecemos quantas dádivas temos a agradecer. Não desperdicemos mais a vida com queixas e sim, transformemos as nossas horas vazias de reclamação em horas cheias de atividades enriquecedoras para nós e para o próximo. Não nos demoremos mais perdidos entre o passado e o futuro, mas despertemos para a dádiva do momento presente. Não acreditemos que a dor ou a doença ou a adicção nossa ou do familiar seja sinônimo de morte. Mas reconheçamos que a doença ou a adicção veio apenas para nos chamar para a vida que havíamos esquecido de viver. Acabemos de uma vez por todas com a única crise que é realmente ameaçadora, que é a tragédia de não lutarmos para superar as nossas próprias crises. A minha fala de hoje está calcada na agradável escrita de José Carlos de Luca, que é um juiz de direito em São Paulo, e pode ser lida na íntegra neste livro de título Cura e Libertação. Imperdível. Não deixem de ler. E para encerrar a minha fala, eu vou parafraseá-lo quando ele diz que um dia, caminhando pelas ruas de São Paulo, avistou uma linda e pequena flor nascendo em meio ao asfalto da caótica Avenida Paulista. Admirado, ele se perguntou quem poderia ter plantado aquela flor em um lugar tão impróprio.
E uma voz interior lhe respondeu: foi Deus, meu filho, quem plantou essa flor. Plantou para lembrar ao homem que, mesmo em meio a situações mais adversas, sempre será possível encontrar um espaço interior onde as nossas esperanças possam ressurgir e onde a flor do nosso espírito possa desabrochar com toda a riqueza dos talentos que Deus, o grande jardineiro da vida, plantou em cada um de nós. Essa flor é uma serva de Deus. Ela encantou a você e encantará a tantos os que dela se aproximarem. Como Deus é bom! Como a vida é maravilhosa para quem tem olhos de ver. E pensando naquela flor subsistindo bravamente em meio à poluição dos carros, à dureza do concreto e à própria indiferença das pessoas, ele elaborou uma prece em favor daqueles que estivessem lendo o seu livro, e eu os convido, em pensamento, a repetir a prece que ele elaborou. Oremos juntos, como se estivéssemos de mãos dadas, todos nós, diante de Deus, que cuida daquela florzinha na Avenida Paulista e que por isso também cuidará de nós com muito mais amor e atenção. E a prece diz assim: Senhor Deus, pedimos pelas pessoas amigas que nos ouvem neste instante e te suplicamos que elas não se fixem na dureza do asfalto das provações que hoje estão em sua vida, mas que procure se enxergar como aquela florzinha, rompendo heroicamente o solo do desencanto para desabrochar florida em lindas cores. Que elas sintam sua mão amiga regando-as com a energia da cura e da libertação, como chuva no deserto, matando a sede dos viajores cansados pelo calor das aflições. Que assim seja, meus amigos, e que Deus possa estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigado mais uma vez.